Sejam bem-vindos ao podcast Bugou, o podcast do APL de TIC de Londrina e região, onde cada episódio é uma tela azul diferente. Estamos hoje recebendo aqui meu querido João Santilli, presidente do Salos. Muito bem-vindo, João. Bom dia, Lacier. Agradeço muito o convite e a oportunidade da gente começar a esclarecer para todos o que vem a ser Salos e o que vem a ser o ecossistema todo do qual a gente participa. Então, eu já vou começar com a pergunta de abertura, né? O que é o Salos? Salos, a sigla vem de Saúde Londrina União Setorial. É uma governança da área da saúde que nasceu lá no Fórum Desenvolve Londrina. Naquela época, o Dr. Antônio Caetano de Paula, que era o então presidente da Associação Médica, ele, participava do Fórum Desenvolve Londrina, e o Everson Feliciano, do Sebrae, se conheceram lá e começaram a conversar. Tinha acabado de surgir a PLDTIC ali dentro do fórum, e aí o Sebrae tinha uma certa dificuldade em abordar a área da saúde, que sempre foi uma área sui generis, aí, a rotatividade de atividades não tinha muita organização estrutural. E aí, junto com o Dr. Caetano, resolveram começar a estruturar alguma governança na área da saúde. Então, fizeram uma pesquisa de mercado, convidaram, na época, os principais atores da área da saúde, médicos, clínicas, hospitais, laboratórios e assim, para que se fizesse um mapeamento do que era necessário. E o objetivo inicial era focar na iniciativa privada. Mas foi uma ação até certo ponto equivocada, porque você interferir na iniciativa privada com objetivos, com resultados e tudo mais é um tanto quanto presunçoso, porque a gente não tem esse controle, né? Ninguém vai ter um controle sobre a empresa dos outros. Sim. Então, percebeu-se que o objetivo era um pouco fictício. Aí se começou a trabalhar um pouco na acreditação e certificação de estabelecimentos de saúde. Então começou a se organizar eventos anuais sobre a acreditação. Foi aí que eu entrei na Salos, eu já trabalhava com acreditação no laboratório, já tinha participado dos estudos iniciais que estava começando lá em 2009, mas em 95 começou esse movimento de acreditação de estabelecimentos de saúde. Então não tem só médicos e hospitais. Não, tem. Todo o ecossistema de saúde como um todo. Farmácia. Tudo tem. Farmácia, laboratório, clínica médica, hospitais. De fato, a atenção à saúde. É a cadeia da saúde, né? Ótimo, boa, cadeia da saúde. A cadeia da saúde, né? Aí a gente começou a trabalhar com acreditação, fizemos vários eventos anuais. Depois fizemos um curso de pós-graduação em acreditação, junto com a Unopar, em parceria com a Unopar. Formamos aí uma turma de 30 e tantos profissionais que já atuavam na área da saúde para se especializar nisso, e alguns deles acreditaram os seus ambientes onde trabalhavam já a partir daí. Então foi uma atividade de formação também. Chegou um momento em que a gente começou a entrar numa crise existencial, porque está feita essa parte aqui, quem tinha que se acreditar já se movimentou, o que nós vamos fazer? Aí a gente contratou consultorias via Sebrae, estudamos e percebemos então que a gente tinha que envolver toda a cadeia da saúde. Sim. Não só as empresas privadas, o setor público, mas todo mundo, a indústria da saúde, tudo, né? Aí a gente começou... em que ano, mais ou menos? Foi em 2016, 2017. Sim. Né? Aí a gente começou lá no Sebrae um grupo de regulação de empresas de saúde que tinham que certificar produtos para exportar, para colocar no mercado. E esse grupo foi se estruturando e gerou a ALIS, que é a Associação Londrinense das Indústrias da Saúde, que é um outro grupo que está conectado com os Salos. Tem cadeira dentro dos Salos também, mas ele é mais focado na indústria e serviços de saúde. Então, com isso, hoje a gente envolve toda a cadeia, desde a produção de insumos até o atendimento lá na ponta, né? Então, a gente tem essa estrutura toda.
A partir daí, lá em 2016, 2017, e em busca desse novo direcionamento, desse novo propósito, foi contratada a Fundação CERT de Florianópolis, Sim. que planeja ecossistemas de inovação, para fazer um planejamento exclusivamente para a saúde. Nossa, estruturados. Exatamente. Né? Esse pessoal de saúde é mais organizado, né? A gente vive com protocolo para tudo, Sim. Então vamos organizar isso também. Só que, neste momento, a gente já tinha assinado o contrato lá da CERT com a saúde, o próprio SEBRAE e os outros setores, mas por que não para o resto dos outros setores da cidade, só para a saúde? E aí foi feito um movimento e se estruturou um outro planejamento, além desse da saúde que já estava correndo em paralelo, para o ecossistema todo de Londrina. E naquela época a gente passou um ano com reuniões mensais aí de brainstorming, de avaliação do que a gente tinha na cidade, de infraestrutura já estabelecida. E foi feito o planejamento do ecossistema de Londrina, onde foram estabelecidas 5 áreas prioritárias, que já tinham uma infraestrutura estabelecida para favorecer o desenvolvimento. Então foi saúde, TIC, foi a primeira governança a ser estabelecida. Mais velhinha. Agro, metal mecânico e química e materiais. Né? Essas 5 áreas. Mas, para se estabelecer que essas seriam as 5 áreas, todas as outras áreas participaram. E algumas delas, inclusive, que não foram definidas como prioritárias no estudo e na elaboração das ações, elas foram, mas por que a gente não pode se organizar também? E aí continuaram trabalhando. Algumas delas, por exemplo, a construção civil fez um caminho muito curto e rápido para a sua estruturação. O pessoal da PL de TIC e Salos, que já eram as 2 únicas governanças estruturadas nessa época, a gente saiu e foi visitar as outras áreas. Então a gente foi lá na Associação Rural explicar para eles a nossa história, o que nós fizemos, como nos estruturamos. Contribuir como é que se constrói esse movimento e se mantém, né? Da mesma forma que ainda antes dessa integração toda, quando a gente começou a estudar a área da governança da área da saúde, a gente foi beber lá no TIC, como vocês estão organizados, como vocês funcionam e tudo mais, o que é uma APL, o que é uma ONG, a gente foi estudar de que forma a gente se organizaria. Né? E a partir daí a gente foi, então, junto com a TIC, visitar outros grupos, né, outros setores, para mostrar, a gente fez assim, a gente faz assado, e hoje a gente tem 12 governanças no ecossistema, setoriais aqui que contribuem para isso. Uma das ações estabelecidas nesse planejamento da Fundação CERT era estruturar uma governança, um ecossistema onde todas as governanças, todas as áreas se integrassem, porque ser contemplados. A gente, eu até brinco sempre que essa divisão por setores, ela é mais econômica, financeira e didática, porque na prática todos trabalham... Todo mundo se correlaciona. Todo mundo se correlaciona de alguma forma. Todo mundo usa um setor ou outro para a coisa funcionar. Então, essa integração é muito mais objetiva, de fato, do que a classificação... nominal, né? Exatamente. Então, pensando nessa integração, hoje como é que a saúde vê essa questão da tecnologia, IA, como que o Salos tem enxergado isso nessa área da saúde? Olha, porque a saúde é sempre mais sensível, né? Ela é muito mais regulada. Né? Então, qualquer inovação, qualquer mudança estrutural, aí, que seja um novo método, alguma coisa, ela tem que passar por várias etapas de validação, porque está mexendo com saúde e o resultado impacta na vida. Né? Então, ela é muito mais regulada. Mas, até por impactar na vida, ali na pandemia, isso alavancou muito as mudanças, as inovações, até por necessidade. Não se tinha tempo, não se tinha estrutura, então muitos estudos, muitos recursos nasceram ali naquele momento para resolver situações emergenciais. E isso virou uma chave, como em outras áreas também, mas virou uma chave que a gente pode mudar. Junto com isso, a gente tem aí a tecnologia toda se desenvolvendo, a inteligência artificial aqui, as novas tecnologias, novos equipamentos com uma tecnologia embarcada, isso está
avançando numa velocidade muito grande. E a gente precisa, inclusive, incorporar isso tudo. Por quê? Porque a tecnologia, ao contrário do que muita gente pensa, vai tirar o emprego de muita gente, vai tirar recursos, muito pelo contrário, ela vai aumentar a acessibilidade a um preço mais barato. Então, na área da saúde, isso é fantástico, porque a população vai ter acesso mais rápido Sim. e mais fácil à saúde mais abrangente. Com isso, a qualidade de vida vai melhorar. E a nossa população ela vem envelhecendo, né? Sem dúvida. E aí, querendo ou não, a máquina vai ficando um pouco mais antiga, ela vai requerendo mais demanda, mais manutenção. E essa é uma máquina muito delicada. Perfeito. E a tecnologia ajuda, acho que, a estreitar isso, né? Sim. E como é que você enxerga os próximos anos do Salos? Porque vocês tiveram muito forte essa certificação, aí agora a tecnologia voltou para dar essa bagunçada de novo nessa área tão regulada como você bem colocou. E o que você vê assim, a médio prazo ali, uns 3, 5 anos? Olha, a inovação. Tá? Inovação é o nosso objetivo hoje, não é de todo o ecossistema. Na área da saúde, a gente, quando você fala inovação, muita gente pensa, vou inventar um método novo de diagnóstico, vou inventar um aparelho novo, tudo isso faz parte da inovação. Mas, antes disso, a gente tem inovação na gestão, inovação no atendimento por WhatsApp, no agendamento, inovação no atendimento de recepção, telemedicina. Esses recursos todos fazem parte de inovação, né? São processos que não existiam antes ou existiam de alguma forma e podem ser melhorados, podem ser otimizados, né? Com isso, melhora o atendimento, melhora a experiência do cliente, melhora a eficiência. Então, a gente consegue fazer isso. Uma outra coisa bastante importante na área da saúde é a questão da gestão dos dados. A gente tem, por exemplo... Você capturou minha próxima pergunta aqui, inclusive. Tá vendo? É posição de pensamento aqui. A gente tem, em qualquer serviço de saúde, um arquivo histórico dos seus pacientes. A hora que eu conseguir trabalhar esses dados, fazer uma interpretação minerar esses dados todos aí para uma ação preditiva de saúde, não curativa, que é onde se mais bate aqui, eu posso trabalhar com a população no sentido de melhorar. Ó, a tendência aqui em Londrina é essa, apesar de a gente trabalhar, no meu caso, por exemplo, eu sou profissional de laboratório. Quando você trabalha com resultados de exame, valores de referência e tudo mais, a gente trabalha com um dado genérico do mundo aí, algumas vezes segmentados por raça, por idade, por sexo, aquela coisa toda. Mas a hora que eu tenho um dado da população de Londrina, com a situação de Londrina, eu posso ter informações muito mais específicas, muito mais objetivas, e isso pode trazer resultados de tratamentos, de prevenção e tudo mais, muito mais eficientes. Existe uma coleta de dados aqui em Londrina, algum trabalho que se faça ou com a Secretaria de Saúde, ou com algum organismo ligado à saúde que tenha essa concatenação dos dados, ou que minere esses dados de alguma forma? Nem aqui em Londrina, nem em lugar nenhum. Tanto que o assunto da vez agora na área da saúde, em vários congressos de várias especialidades, é a interoperabilidade na saúde. O que é? É uma padronização dessa coleta dos dados para que eles possam ser acessados por vários órgãos, várias instituições, de forma que se conversem e um dado possa servir para o outro, para que a gente tem hoje um lago de dados, né? E isso pode fornecer informações preciosas. Eu digo que, no meu caso, o laboratório, fazer o exame é o meu produto, mas o meu produto de maior que é mais valioso, são os dados que eu tenho dos pacientes ali, que eu preciso organizar isso de alguma forma para que isso se transforme em uma informação valiosa. Então, esta é uma inovação também, mas então eu tenho inovações de gestão do negócio, eu tenho inovações de metodologias de diagnóstico, eu tenho inovações que podem trabalhar os dados. Isso não vale só para laboratório, para hospitais, para clínicas médicas, para tudo isso. Então, a inovação, a forma de utilizar os recursos de inovação, inteligência artificial, por exemplo, por acaso, amanhã, em Contrus Folha,
nós temos inteligência artificial na saúde. Nós estaremos lá, uma palestrante e o moderador são da Salos, né? A gente vai trabalhar esse tema, já é o terceiro Encontros Folha na área da saúde, e a gente vai trabalhar esse tema ali. E 13 e 14 de agosto, a gente terá a sexta edição do Health Connect Summit, que é o nosso evento anual, e o foco é a inovação. Tanto que, dentro do evento, a gente vai ter um encontro internacional de ambientes de inovação, com foco nos ambientes na área da saúde. A gente vai ter um momento ali para falar especificamente dos ambientes de inovação, que, por sinal, hoje aqui em Londrina, a gente tem 9 ambientes de inovação credenciados no Separtec, Sistema Paranaense de Parques Tecnológicos e Ambientes de Inovação, que são organizações que trabalham para fomentar a inovação de alguma forma. E como é que a gente consegue levar esse dado e levar esse trabalho das salas para o poder público? Porque quando a gente fala de saúde privada, eles têm uma velocidade X. Quando a gente fala de saúde pública, a velocidade é Y, né? Então, assim, como é que a gente ajuda também a população que usa o serviço público de saúde a ter também entender que, o Salos está ali, está me ajudando, está fazendo um trabalho bacana também para a sociedade londrinense? Aliás, o principal objetivo é esse. É a sociedade, porque mesmo que eu trabalhe para as instituições de saúde, a instituição de saúde atende a população, então eu preciso melhorar o resultado final. Então o objetivo final é sempre esse. Mas nas salas, hoje a gente tem o poder público, então a prefeitura, a Secretaria da Saúde participa das salas, a Secretaria de Inovação do Estado participa das salas, as universidades, o UEL, a Anhanguera, PUC, Unicesumar, Unifil, todas participam, né? Essas instituições formam os futuros profissionais de saúde, então o foco ali é esse, né? A gente tem clínicas, laboratórios, rede de farmácias, tem o Sebrae, que é o grande mentor disso tudo, o grande movimentador disso tudo, inclusive falando-se em Sebrae, né? Nessa nossa trajetória de planejamento do ecossistema de inovação de Londrina, o Everson, que foi um dos idealistas. Nosso grande guru, Everson. Exatamente. Ele replicou esse modelo para o estado do Paraná. Depois do estado do Paraná, isso foi replicado para o Brasil. Hoje, no país, tem 249 municípios, era o último número que eu tenho, que usam o L, Ecossistema Local de Inovação, que é um modelo que o Sebrae implementa nesses municípios. Você teve até em Curitiba, no L do Paraná, esses dias, né? Não foi você? Não. Não, mas eles estiveram ali agora. O Everson estava, o Rabaneda, o Lúcio, todos esses do nosso ecossistema aqui estiveram lá. Foi o encontro do L e a gente está tentando trazer para Londrina esse evento aqui, que aqui foi só um pequeno padawan, você só falou Jedi aí, pô. Você só falou os gurus. Pois é. Mas a gente tem, aliás, uma das grandes... dos grandes recursos que a gente tem são as pessoas. Sim. Né? A gente tem essas governanças todas, a gente tem os ecossistemas, a gente tem essas instituições, mas essas instituições não funcionam sem pessoas. E essas pessoas que trabalham nesse ecossistema aqui, a gente já está aí há bastante tempo, todos se conhecem, todos dedicam voluntariamente o seu tempo para trabalhar e para desenvolver a cidade. Né? Eu acho que o senhor tocou num ponto importante. É 100% voluntariado. Exatamente. O famoso empreendedorismo cívico. Que o Everson é o nosso mentor disso. O Everson é o nosso mentor disso. Então, assim, é extremamente importante que as pessoas saibam que o pessoal está trabalhando voluntariamente pela cidade. Mesmo porque quem entra nesse movimento tentando um benefício próprio, sai logo. É expurgado rapidamente. Sai sozinho porque Sim. Ele não resiste, né? Os resultados muitas vezes não são imediatos, mas quando você melhora o todo mundo se beneficia. Né? Então, a gente tem essas pessoas que é o que eu quero agradecer a todos que nos ensinaram e que participam. Estamos agora, inclusive, nessa semana, na segunda parte do planejamento estratégico da Estação 43, que é essa governança que congrega Sim, todos os ambientes aí, que dá as diretrizes para a gente trabalhar. Né? Então, o objetivo, e voltando à pergunta inicial, como a gente trabalha isso no poder público?
lá no início, na campanha na atual campanha dos prefeitos e tudo mais, a gente elaborou um roteiro de solicitações e sugestões, as demandas da sociedade na área da saúde. Todos os prefeitos candidatos receberam. A Vivian, que é a secretária da saúde atual, o Salles foi lá na Secretaria da Saúde, fizemos uma reunião nossa, lá dentro da Secretaria da Saúde, ela mostrando quais eram as dificuldades iniciais, a gente no que podia ajudar, para que a gente trabalhe em conjunto. Essa contribuição mútua é muito importante. Exatamente, porque é um ecossistema, colaborativo, todo mundo se ajudando, né? Tanto que muitas das ações que ela fez, que ela tinha uma fila enorme de atendimentos estagnados ali, muitos desses exames estavam parados, muita coisa foi feito com o auxílio da iniciativa privada. Foram atendidos na iniciativa privada para diminuir essa fila. E se conseguiram exames de raio-x, de ultrassom e tal, zerar a fila, praticamente. Né? Então, é uma atividade em conjunto, né? Não tem como separar. Não, essa colaboração ela é extremamente necessária. E a gente vê que agora o poder público está mais aberto a isso. Né? Tanto que, se você observar, na própria equipe de governo, vários membros são do nosso ecossistema. Sim. São envolvidos com isso. E isso é um ponto benéfico, que eu acho, porque é uma parte da sociedade civil organizada que está ali e tem uma conexão entre o poder público, o governo, e a sociedade civil organizada para que a gente, juntos, faça alguma coisa pela cidade. Olha, eu fui picado pelo ecossistema por conta de uma frase, né, do meu querido Lúcio Camite. Ele falou assim, olha, não adianta reclamar que a cadeira está lá para ser ocupada. Você pode ocupar, você pode deixar um acéfalo ocupar, né, nos seus critérios de quem é bom e quem é ruim. Então, se você não descer para a arena, né, ficar só na arquibancada, não vai mudar nada. Exatamente. Isso foi um tapa na cara. Eu falei, cara, ficar reclamando não resolve. Você tem que descer para jogar o jogo. Então, assim, e eu sou muito grato a ele porque ele serviu para várias coisas da minha vida, não só para participar do ecossistema, não. Então, se hoje eu estou presidente do APL, boa parte da culpa é do Lúcio por conta dessa frase, que é outro grande mentor. Sim. Que a gente tem aí já há muitos anos trabalhando. Se o senhor pudesse dar um conselho para os outros municípios que pensam em ter um organismo igual ao Salus, o que o senhor diria? Olha, eu acho que sempre que houver pessoas interessadas no bem público, em trazer algum resultado para a população, se elas puderem se organizar, na área da saúde e em todas as outras, né? É uma contribuição da sociedade civil, que sabe de fato qual é a demanda que a sociedade precisa, né? E coloque isto para o poder público, porque essa interação, né, junto com o poder público, junto com a sociedade civil organizada, a gente consegue resultados. Esses resultados não são imediatos, esses resultados não são sempre na velocidade que a gente gostaria que fossem, mas a gente trabalhando nisso constantemente e unindo todas as forças, todas as pessoas com interesse comum, a gente melhora a nossa área, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país. Tá? E isto é feito em escala. A gente, por exemplo, é pioneiro em muitas coisas. O SUS, a semente dele nasceu aqui em Londrina, na área da saúde, por exemplo. Foi aqui em Londrina que esse modelo de unidades básicas de saúde, isso nasceu aqui. O primeiro transplante de rim no interior do país foi aqui. E um dos motivos do SARS lá atrás ser estabelecido é resgatar um pouco esse pioneirismo da área da saúde. E é aí que a gente começou a trabalhar nessa área. E o próprio ecossistema, esse modelo hoje serve para o Sebrae, então a gente tem como fazer. E é aquela história, a gente não imagina que é possível fazer isso, então vai lá e faz. Então, se a gente se organizar... Só é impossível até alguém conseguir fazer. Exatamente. Né? Então, se organize. Se organizem e usando até a tua frase aí que você trouxe do... Quer dizer, não adianta ficar reclamando. Vai lá e faz. Né? E se eu começar hoje, eu vou terminar um dia. Se eu começar amanhã, eu vou terminar um dia depois. Então, comece logo, que eu não sei quando vai terminar.
Mas vai. Mas vai. E a trajetória é que é o bom da coisa, porque durante a trajetória você vai colocando ativos, você vai organizando, você vai conseguindo resultados, e isso é bom para todo mundo. Aí o senhor tocou num ponto que eu sempre me preocupo. Como que o senhor vê a renovação dos participantes? Porque lá na PLTIC, eu vejo que, principalmente os mais veteranos, eles têm essa preocupação de ir arrebanhando novos. Eu sou um exemplo claro disso, de novos membros, e eles vão te dando responsabilidade, vão vendo quanto você interage mais, interage menos, para você ir trilhando esse caminho e não deixar que se esvazie, né? Porque, como é um voluntariado, as pessoas às vezes têm ano com mais agenda, ano com menos agenda, né? Tem uma disposição maior, uma predisposição menor. Como é que vocês enxergam esse mecanismo de renovação no SALOS? Bom, isso é uma questão estrutural de qualquer governança, né? Inclusive, um dos motivos que a gente refez na crise de identidade lá atrás, que a gente refez o planejamento, mudando o foco para planejamento do ecossistema, de toda a cadeia da saúde, era por isso, porque a gente estava com poucas pessoas participando, porque você tem um objetivo e tudo mais, depois você atendeu mais ou menos aquele objetivo, as pessoas não vão se sentindo motivadas e vão se afastando. A gente é uma governança com 16 anos, então a gente já passou por altos e baixos nesse período todo. Só que, a hora que você consegue um propósito, estabelece um propósito comum, e esse propósito não é pessoal, é um propósito da comunidade, e a gente fez um podcast, o SalosCast, que é o nosso podcast também do Salos, e o Dr. Caetano, que é o fundador, falou uma frase que é o seguinte, né? O segredo do sucesso do Salos é que todo mundo conhece o Salos, não as pessoas que fazem parte dele. Perfeito. Né? Então, é a governança, é a instituição que é importante, mas são as pessoas que tocam essa governança. Então, o trabalho das pessoas, o movimento das pessoas e o propósito dessas pessoas é que as mantém ali. E hoje a gente está, graças a Deus, com um grupo muito grande. Na última reunião a gente teve 22 pessoas participando, então é muito movimentado, muita coisa, muita gente ajudando. Isso nos dá uma satisfação muito grande. João Santilli, muito obrigado, atual presidente do Salos, dividiu com a gente aqui toda essa história, 16 anos, o senhor está lá tem 15 anos participando já do Salos. Muito obrigado. Eu agradeço. Ficamos aí à disposição. Obrigado se eu puder dar suas palavras finais. Eu agradeço muito essa oportunidade para poder colocar, esclarecer um pouco de nossa história e mostrar um pouco dessa trajetória, né? Vocês vão receber as outras governanças aqui também, e de fato é esse movimento todo, com todas as governanças trabalhando em conjunto para o benefício da cidade. Saúde é um setor, a TIC, metal mecânico, químico, materiais, agro, todas as áreas têm o seu papel fundamental na história de Londrina e, mais do que isso, no futuro de Londrina. E é para isso que a gente trabalha. Muito obrigado, mestre. Então, meus queridos, fechamos aqui mais um episódio do Bugou, o podcast do APL de TIC Londrina e região, que a única certeza que a gente tem é que mais alguma coisa vai bugar. Aguardamos vocês no próximo episódio. Um abraço. Fala, meus queridos internautas. Se você está gostando desse conteúdo produzido com todo carinho para vocês pelo APL de TIC, Londrina e região, em algum lugar aqui nessa tela vai ter aí o caminho para o próximo episódio. Curte, compartilha, ajuda a gente a fazer esse conteúdo chegar a mais pessoas, porque esse é o nosso objetivo. Esclarecer, orientar e contribuir com a sociedade londrinense e toda região. Para todo mundo que gostar desse conteúdo, compartilha com seus amigos. Tamo junto, conta com a gente. Um abraço.